espiritual. A lição 76 do livro Fonte Viva. Na produção mediúnica de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel isola, na carta de Paulo para Coríntios, a primeira carta, o capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, escrevendo para a comunidade dos judeus cristãos, em Coríntios, na Grécia, fala de algo que possui marca forte emocional para os judeus. Se refere ao fermento. O fermento que aumenta a massa do pão. O pão que Jesus se utilizou diversas vezes, realizando comparações a respeito do reino dos céus. Num dado momento, Jesus compara o reino dos céus a uma mulher que separa o fermento em 3 porções para levedar a massa. Coloca um pouco de fermento e espera o trabalho do fermento, a massa crescer, crescer. Depois de um certo tempo, coloca a segunda porção. Volta a esperar. Depois de um certo tempo, coloca a terceira porção. Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu nasceu numa manjedoura em Belém, cuja significado da palavra em hebraico é a casa do pão. Na casa do pão veio o pão que nasceu do céu. O pão tinha a ligação material e a ligação espiritual. Material, porque era como o nosso feijão com arroz aqui para o Brasil, uma macarronada para a Itália, né? O nosso dia a dia. Na época, o pão era o alimento diário, mais comum. Mas tinha também uma ligação espiritual, porque na lei de Moisés havia obrigações com relação do pão entre a criatura e Deus. E relacionado em um momento enormemente marcante, um momento grandioso, que é a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Quando Moisés recebe a palavra de Deus, dizendo dos alimentos que teriam que ter na ceia pascal, que significa a libertação, a questão do sangue do cordeiro, do modo de prepará-lo, dos componentes da mesa, das ervas amargas, do pão sem fermento, o pão ácimo. E quando estivemos em Jerusalém, em Israel, estivemos numa semana da Páscoa. E a nossa Páscoa é semelhante à Páscoa dos judeus no calendário, muitas vezes está exatamente na mesma data, algumas vezes. E tivemos a oportunidade de observar esse respeito, essa condição, esse cumprimento do dever do pão ácido, do pão sem fermento. Então, a questão de fermento, de pão, é uma questão de um apelo, uma marca emocional muito forte para os judeus daquela época, tanto na alimentação do corpo físico, como na relação entre a criatura e o Criador. Antes de observar os comentários de Emmanuel a respeito desse versículo, vamos ver um pouquinho o que esta carta contém. E é impactante, é forte, é dramático. Este é o versículo, é o 5.6. Mas o 5.5 diz assim: não é nada belo o motivo da vossa jactância. Ou seja, Paulo está escrevendo para os judeus cristãos de Coríntios, falando de algo que acontece. Não é nada belo o motivo da vossa jactância. Que motivo seria esse? Que notícias teria recebido Paulo para estar escrevendo essa carta? Falando do motivo
condenando o motivo e falando do perigo que isso representa como influência das pessoas ficarem sabendo, da coisa se espalhando, de todo mundo vendo como vivia aquela comunidade, o que certas pessoas faziam lá dentro. Vamos observar na carta de Paulo, entre o capítulo 5, o versículo de 1 a 4, o conteúdo da coisa. Ele fala a respeito da imoralidade, da luxúria. O que ele está condenando é um homem que vive com a mulher do seu pai. A segunda mulher, a madrasta. Então eles viviam carnalmente, e isso seria de uma influência muito ruim, completamente contrária à essência do Evangelho. Por isso ele escreve essa carta dizendo da jactância e do perigo que isso representa. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Nos lembra a caixa de laranja, que tem uma laranja podre, e daqui a pouco aquela pode estragar a caixa inteira, mas só tinha uma. Não é aquela que estava podre e ficou perfeitamente boa. Não, aquela que estava podre, apodreceu todas as outras. Né? Esse que é o conteúdo. Mas Emmanuel realiza o seu comentário do seguinte modo: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. Em nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Então, desde que nascemos, nesta roupagem carnal, que adentramos pelo berço, estamos em contato com pessoas, recebemos informações da família, dos colegas de escola, da rua, da sociedade, da mídia. Atualmente existem até processos altamente avançados que observam quais são as páginas que visitamos na internet, o que abrimos, o que fechamos, aí vão colocando anúncios de acordo com aquilo, né? Somos vistos, imaginamos que estamos, né, tranquilo lá, passando um tempo no Facebook, no YouTube, na mídia moderna. De repente estamos sendo acompanhados com um objetivo de exploração comercial ou algo semelhante. Na questão dos espíritos ainda é muito mais delicado, porque se na internet temos barreiras, fazendo certas escolhas, temos o nosso computador em casa ou no celular, os espíritos com muito mais facilidade se aproximam de nós. Entram nas casas, nas instituições, observam os nossos pensamentos, nossos gostos. Nós estamos fazendo influência para os espíritos, dando um mau bom exemplo. E eles estão fazendo influência na nossa vida, nos observando, falando, mandando sentimento. E durante o sono do corpo, com a emancipação da alma, de certo modo desdobrada em relação ao corpo carnal, temos uma certa vida social de relacionamento com os espíritos. Alguns que também estão no sono do corpo como o nosso, e outros que estão desencarnados. E temos as atividades. Então essa rede que troca as influências, que é inevitável, que é lei da natureza, que todos estamos inseridos, é um infinito elevado ao infinito de influências. Logo, nós somos responsáveis pela influência que exercemos, quando ela é aceita. Se for uma boa influência, teremos algo de bom. E se for uma má influência, somos responsáveis. Quando Allan Kardec pesquisa, através de fatos, a questão do suicídio, em que ele traz alguns casos no livro Céu e Inferno, ele faz questão de trazer casos que ficou devedor na lei divina, muito mais que ficou vivo
do que quem se matou. Porque quem se matou pela influência do vivo. E de 100% daquela culpa, vamos dizer assim, daquela responsabilidade, coube 70% ao vivo e o morto levou 30%. Né? Então, as nossas influências com as palavras, pensamentos, ações, nossos gestos, a emoção, as perspectivas, as ilusões, as desilusões, que vão gerando consequências, vão alterando o caminho das criaturas, tudo isso vem depois explicar a nossa realidade. Por que estamos aqui agora nessa condição? Por que a nossa prova, nosso gênero de prova é esta? Por que a nossa condição evolutiva é esta? Tem as escolhas desta vida, antes dessa vida, tem as influências que exercemos. O pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, até mesmo das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Aqui observamos algo muito interessante, progressivo. Primeiro, gerando atitudes. Uma atitude isolada, eventual. Depois já são hábitos, que também poderiam ser vícios quando são maus. E depois, as expressões da individualidade, aquilo que já faz marca naquela criatura. Esta lei da natureza, que reflete essa circunstância, ela também existe, ela vem de certo modo explicar a questão do instinto e do livre-arbítrio. Mas seria muito complexo, talvez, aprofundarmos esse automatismo que vamos criando e que vamos colocando no perispírito e que passa a funcionar o corpo no automático, como no carro, que nós decidimos acelerar e ele vai mudando a marcha, o carro automático, e desacelerar e ele vai tirando a marcha. E vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, explicando como que o princípio inteligente, nas fases menores da evolução, no reino animal, vai criando o automatismo que vai dar, na nossa condição evolutiva, não precisamos pensar como é que faz a digestão, como é que o coração bate, esse instinto que está instalado, que nós mesmos aprendemos pela circunstância das coisas. Isso não tem nada a ver com essa palestra, me desviei, já estou sendo chamado a atenção, eu esqueci de falar algo que tinha a ver com a palestra, que era o seguinte: das marcas emocionais, e falamos do pão, do alimento diário, da ligação, do exemplo que Jesus usa, do reino dos céus, existia uma marca fortíssima, que a máquina de moer o pão, né, aquela pedra de pó, que Jesus também cita numa certa passagem, e quem faz o mal, era melhor pegar a pedra de mó, amarrar no pescoço e se jogar no mar. E existe aquela pedra de mó gigante que prensava azeitona, oliva. E tem outras menores que eu publiquei no Facebook da Casa Esperança, tirado do livro que estuda os objetos na época do Cristo. A pedra de mó era proibido ser penhorada. Então a pessoa podia perder tudo na vida. Tudo, ficar escravo. Um judeu naquela época podia ficar escravo por dívidas. Olha que maravilha, hoje nós não temos esse problema. No máximo os nomes ficam sujos, pega o cartão de crédito. Ninguém está com medo de ser escravo ainda. Não temos medo de ser escravo. Naquela época, ser escravo, mais a pedra de moer ia junto, era a garantia do escravo. Porque sem isso ele não fazia o alimento diário. Ele precisava colher, moer, fazer a massa, o pão, né? Então era uma garantia de vida, era considerada garantia de vida. No livro sagrado, nós vamos ter a pedra de mó como acompanhando o escravo, sendo proibida a penhora, a lei de Moisés. Por falar em fermento, vamos tirar uma outra passagem que está nas anotações de Mateus e Marcos, que vem falar a respeito do fermento,
o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus, a respeito da influência. E é interessante que isso tudo acaba se amarrando numa coxa de detalhes, formando assim um cenário bacana, porque Jesus vai acabar falando de coisas que são fatos e coisas que são parábolas. E depois tem uma parábola que também tem a essência moral dessa questão da influência. Porque estamos influenciando as pessoas e recebemos influência. Estamos influenciando os espíritos e recebemos influência. Então não podemos simplesmente viver assim ao bel, de qualquer jeito. Temos que ter um cuidado. Da mesma maneira que no computador temos que colocar antivírus, observar lá quem quer que abre o arquivo, quem quer que presta aquela informação. Vocês estão dando a senha do código bancário? O Bradesco está atualizando a senha, o celular fica dando a senha ali. Não é? Então temos que ter um critério de controle dessas influências, uma seleção. Vivemos com homens bons e com homens maus. Então temos que observar essas influências que recebemos dos bons e dos maus, dos sábios e dos ignorantes, dos amigos e dos inimigos. Controlar isso. Mas nas anotações de Mateus e Marcos, está ocorrendo que Jesus passa para outra margem do lago, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e os discípulos esqueceram de levar o pão material, o pão mesmo, o pão da alimentação. Só tinha um pãozinho no barco, só um. Esse era o fato. Jesus com seus discípulos mudando de margem e só tinha um pão no barco. Quando chega na outra margem, Jesus diz assim para eles: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus e do fermento de Herodes. Herodes, os fariseus e os saduceus. Jesus manda tomar cuidado com o fermento deles. Bom, aquele fermento que leveda, que faz a massa do pão material, o fermento dos saduceus, dos fariseus e de Herodes, devia ser de primeira linha, porque eles eram muito ricos, né? Materialmente falando. Teria problema pegar o fermento de Herodes, do grande rei? Tem problema em beber vinho na casa de uma pessoa rica? Ela vai dar aqueles vinhos tal, assim, aqueles uísques, pessoa milionária, importa, né? Então, essas pessoas citadas, que tinham um poder material, mas Jesus não estava falando desse fermento. Mas os seus discípulos ficaram pensando assim: já sei porque ele está falando isso. Eles pensando: nós esquecemos de trazer o pão. Nós entramos no barco, fizemos a viagem, só tem um pãozinho aqui. Então agora ele falou isso, e tem relação? Na verdade não tem uma relação. Mas o que tem que ver o fermento de Herodes, dos fariseus e dos saduceus, com aquele único pão que estava no barco e eles terem esquecido o pão? Mas eles não sabiam porque estavam especulando, estavam imaginando. Ué, por que ele está falando do fermento de Herodes? O melhor que tem. Né? Como cuidado com aquilo? Ah, já sei, é que nós só trouxemos um pão. E Jesus, percebendo isso, Jesus fala que não é disso que ele está falando. E aí Jesus traz as duas circunstâncias da multiplicação de pães e peixes que encontramos no Novo Testamento. Porque a multiplicação dos pães e peixes está anotado numa circunstância pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Num outro momento, só por 2 evangelistas, Mateus e Marcos. E essas anotações não são iguais, existem pequenas mudanças dos números, dos cestos, existem pequenas mudanças. E esse também seria um estudo muito grande. O que nos importa aqui é só ver que Jesus chamou as duas. Uma foi um fato e a outra foi uma parábola. Uma parábola que Jesus compõe e ele se coloca na parábola. Como também foi ele que fez o fato. Quem orou para Deus, quem pegou aquela base de 5 pães e 2 peixes e realizou de algum modo que nós não conseguimos compreender a multiplicação dos pães e peixes, e mandou sentar na relva, dividir grupo de 50 de 100,
e depois recolher a sobra em 12 cestos, foi o próprio Cristo, foi o Jesus. Tempos depois ele compôs uma parábola, mas mudou as coisas, para dar um ensino moral. Então nós temos as anotações. Mateus anota 2 vezes, anota o fato e anota a parábola. Marcos também. Já os outros que é Lucas, né? Anota só a parábola. Mateus e Marcos anotam os 2 fatos. E Mateus, Marcos e Lucas anotam os 3. Bom, vocês entenderam. Aí o que acontece? Como é que nós sabemos que uma foi fato e a outra foi parábola? Aqui foi fato mesmo. Como é que nós sabemos isso? Só pela revelação mediúnica de Chico Xavier, porque confiamos nessa revelação. E também pelo contexto de toda a anotação do Novo Testamento, porque aquilo está encadeado numa sequência de coisas que vai acontecendo entre eles, não está como que isolado, está encadeado numa sequência que teria que ser um fato, mas a revelação da produção mediúnica de Chico Xavier diz expressamente que foi um fato. E também teve o caso da parábola, porque Allan Kardec, quando estuda o livro da Gênese, fala sobre as multiplicações de pães e peixes, ele pega só esta anotação que foi a parábola. Ele faz um comentário lá, falando da... Mas ele pegou só essas variáveis que fizeram os que falaram, que é Mateus e Marcos, da parábola, com as variáveis da parábola, né? Porque nós não teríamos condições de saber. Nós não conseguimos fazer isso ainda. Não conseguimos. Nós conseguimos passar a matéria do visível para o invisível, pega gelo, derrete, vira vapor d'água, passa outra vez. Conseguimos fazer aumentar o volume da matéria. Conseguimos fazer um avião voar com centenas de passageiros, milhares de toneladas, coisas que iam parecer milagre sobrenatural na época do Cristo. Nós conseguimos. Mas ainda não conseguimos transformar 5 pães e 2 peixes em milhares, né? Então, quando é algo realizado por um espírito puro, do nível de evolução de Jesus, nós não temos critério para análise. Nós não podemos ter limite. Agora, para os homens que estão encarnados na Terra hoje, nós podemos. Nenhum homem hoje vai fazer isso, porque o nível de evolução dele ele vem num acerto com erro como o nosso. Não faz mais, faz semelhante ao que nós fazemos. Mas Jesus curava cego de nascença, paralíticos, leprosos. Existem escritos da vida dele há 1000 anos. Desde Moisés está sendo anunciado. É algo incomparável. É um espírito que conquistou sentido na inteligência, poderes sobre a lei da natureza, que nós ainda estamos muito longe, não temos nem ideia. É indefinida essa condição evolutiva para ter aquilo. Mas Jesus coloca as duas, fala textualmente, fala para os dois textualmente. Não vos lembrais de quando vos parti os 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos de pedaços de pão recolhestes? Eles responderam, 12. Né? Mandou recolher quando foi o fato, 12. Aí Jesus fala, e quando eu parti 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos de pão recolheste? Que ele é a parábola que ele compôs, 7. Aí Jesus diz assim, como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão material, quando vos disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu não estava falando do pão material. Então entenderam de que ele não lhes dissera que se acautelasse do fermento do pão material, mas sim do ensinamento da doutrina, do jeito que eles viviam, da influência que eles faziam, de como eles explicavam, do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Aí nós temos outro caso, que é algo já estudado muitas vezes aqui, que nós vamos passar uma recordação bem rápida. Porque se existe o fermento que tem que ser tomado cuidado, que é o fermento dos saduceus, dos fariseus, existe uma influência boa que a mulher
coloca na massa, o fermento que a mulher coloca na massa em 3 porções, e que é comparado ao reino de Deus, existe a nossa necessidade de controle sobre isso, de observação de escolha. Se estamos obrigatoriamente vivendo, inseridos numa rede de influência enorme dos homens e dos espíritos, e temos a nossa fraqueza, temos a nossa ignorância, trazemos conosco as nossas dificuldades, logo nós temos que ter cuidado para não cair em tentação. A tentação que Jesus compõe uma parábola, se pondo ele próprio na parábola. Entre os fatos de Jesus, nós temos sempre que olhar e analisar: é fato ou é parábola? Alguns são muito fáceis de se verificar, outros são muito difíceis. Só mesmo com a revelação da produção mediúnica de Chico Xavier temos um aval para ter um conceito. Existem fatos, circunstâncias que ainda não foram esclarecidas. Nem a revelação de Chico Xavier falou algo esclarecendo a coisa: o nascimento e a decomposição do corpo. Mas a tentação de Jesus no deserto, essa é facílima, essa não requer trabalho nenhum. Esse é só olhar e falar: isso é parábola. Não tem a mínima possibilidade de ser fato. Inclusive o Espírito que trabalha com Jesus, João Evangelista, um dos 12 apóstolos, o Espírito João Evangelista, em 1862, ele realiza, através da mediunidade, em Bordeaux, um texto falando expressamente que isso era uma parábola. Mas por que não é a mais fácil de todas? Porque não existe circunstância das leis naturais serem alteradas. As leis de Deus são imutáveis, eternas e perfeitas. E os espíritos estão numa hierarquia. E o mais forte domina o mais fraco. Não tem jeito do mais fraco, nenhum nem todos juntos, dominarem o mais forte. O espírito mau, o espírito imperfeito, o espírito ignorante, mesmo juntando 1, 10, 100 milhões, o espírito puro tem uma força irresistível sobre eles. O espírito puro não tem erro. Ele não vem em prova, ele já tem só emissão na Terra. Ele não tem possibilidade de ser provado. Tentação é ser provado. Aliás, tem que ser entendido isso, porque dá a impressão, quando fala em tentação, escapa um pouquinho. A tentação é prova. Nós estamos num planeta de tentações e expiações. Tá? Planeta de provas e expiações. É tentações e expiações. Tentação é a prova. Toda tentação é uma prova. E toda prova também é uma tentação. Que pode levar ao erro ou ao acerto. Então esse conceito que ficou um pouco desfigurado, um pouco deformado, em virtude da infância espiritual que atravessamos e recebemos aquelas influências, como fazemos com as nossas crianças, quando ainda não podem compreender certas coisas. Então temos que deixar claro do que Jesus está falando, das provas, das difíceis provas em função do nosso nível evolutivo. Né? Então ele mesmo compõe a parábola, ele escolhe o cenário, mas cenários assim notáveis, visualmente, fisicamente. O deserto da Judéia, aquelas pedras. Quando estamos no oásis de Jericó, na cidade de Jericó, e naquele caminho que se aproxima de Jericó, vemos esse lugar. O guia fala: olha, é esse lugar que Jesus escolheu para fazer a tentação no deserto. Evidentemente o guia não tem a compreensão espiritual, não conhece o espiritismo codificado, não compreende a comunicação dos espíritos, né? Aliás, acho que ele nem não tinha ideia, né? Ele só estava explicando as coisas do cristianismo, né? Como se lê no Novo Testamento, né? Dentro desse contexto. Então é algo assim espetacular. Não que Jesus não tivesse ficado os 40 dias no deserto, mas o que não há é um espírito mau, que é o demônio, que discípulos era o demônio. É a anotação do próprio Evangelho. Ele disse: eu escolhi os 12 e um é demônio, se referindo a Judas Iscariotes. Ou seja, é um espírito que está desviado temporariamente do caminho do bem, transitoriamente dedicado ao mal, que está cedendo às influências materiais.
ao apego às coisas materiais, que busca o ouro, a ambição, a vingança, a inveja, a mágoa, os ciúmes, a depressão, não se sentir feliz é insultar o trabalho de Deus. E nós não vivemos cheios de tristezas? Logo, nesse momento, estamos insultando o trabalho de Deus. Então, cada um de nós tem momentos de demônio, diz Emmanuel. Vivemos nesse contexto, em menor grau e aberração. Então, Jesus compõe a parábola, e ele utiliza na sua composição da parábola da tentação, porque o demônio não pode pegar e sujeitar Jesus, e levar ele para o lugar mais alto do templo, do pináculo, transportá-lo para lá. Com que força? Dizer, eu sou o dono de tudo. Ninguém é dono de nada, só existe um dono do universo, Deus. Não é? Só Deus é dono de tudo. Tudo mais é emprestado. Algo é emprestado eternamente. Aquilo que os espíritos, quando chegam à perfeição, como espíritos puros, desfrutam da vida eterna. De modo geral, estamos com os empréstimos temporários, transitórios, por muitas vidas, muitos mundos. Mas, na primeira circunstância, depois de 40 dias, ele fala a respeito da fome. E Jesus responde para ele, porque o demônio provoca a tentação. Usa o seu poder, usa a sua força, transforma as pedras em pão. Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se refere ao livro Deuteronômio. Todas as respostas que Jesus dá nessa composição desta parábola da tentação do deserto, ele utiliza respostas que os judeus ouvem desde a infância. Ele utiliza o livro de Deuteronômio, o livro de Salmos. Ele não põe nada novo, ele utiliza para compor a parábola o que já está no conhecimento deles. Então esta frase, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é palavra do livro de Deuteronômio de Moisés. Ele só cata de lá. Ele compõe com o que eles conheciam, no cenário que eles conheciam, que é impactante, que você vê uma vez e não esquece nunca mais. Você está saindo de 800 metros acima do nível do mar, que é Jerusalém, indo a 200 metros abaixo do nível do mar, que é Jericó, passa por aquele desnível naquelas pedras, em 20 e poucos quilômetros. Imagina a nossa serra, a diferença de altura e todo esse verde. Olha o contraste que isso daí significa. Depois, o demônio o transporta para o alto do pináculo e diz assim, se joga, os anjos estão a serviço, eles não vão te deixar cair, eles vão te pegar pela mão. Deus colocou os anjos ao teu serviço. Isso seria colocar Deus em prova, né? Não confiar em Deus. Então Jesus responde, exatamente com o livro de Salmos, a questão da confiança em Deus, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Livro de Salmos, que significa a confiança. Deus tem suas leis. Nós recebemos a condição da evolução, mas nós não podemos colocar isto em prova no sentido de desafiar o Criador. É como a criança que o pai fala, olha, não põe o dedo naquela tomada que você vai levar um choque. E aí ela desafia o pai, ela vai lá, eu estou aqui para te proteger, filho, não mexe na faca que você vai se cortar. E o filho, pai, eu vou olhar. Então você vai se cortar. Apesar de não compreendermos as variáveis, o processo logístico de modo completo, só temos condições de conhecer alguns dos atributos divinos, alguns dos procedimentos desse processo evolutivo. Temos que confiar em Deus. Deus não se prova. As leis que os espíritos superiores nos trazem, informando o nosso roteiro evolutivo, nos dão a liberdade de escolher. E aí temos que escolher de acordo com a palavra de Deus. Eles começam esses livros com aquela alegoria de Adão e Eva no paraíso. Lembra? Tudo era a serviço do homem. Água farta, frutos, o conhecimento do bem. Esse você pode
pode comer, todo o fruto dessa árvore é boa, te fará bem, o conhecimento do bem, mas esta não, o bem e o mal. O que aconteceu? A cobra que andava de pé convenceu a Eva, que convenceu Adão, desobedeceram, conheceram o mal, perderam a comunidade de viver no conforto, os animais com a água, com as frutas à disposição, passaram a ter parto com dor, a cobra rastejar e o homem trabalhar, ter que ganhar o pão com o suor do rosto, porque não confiou na palavra de Deus. Esta não, mas vai fazer ou não. Isso é a nossa realidade, né? Quem que perdeu o paraíso nós? Quem estaria evoluindo por planetas com dificuldades menores? Aliás, não precisa ter, a única dificuldade é na condição de aprender. Não é necessário sofrimento para evoluir. O sofrimento vem pelas escolhas erradas. Espíritos escolhem provas, às vezes, que nos parecem sofrimentos, que são sacrifícios, por interesse dentro das suas missões, do seu gênero de prova, da sua condição evolutiva. Mas imagina quantos mundos, quantas estrelas, quantos milhões, quantas moradas, visíveis e invisíveis. E nós estamos aqui, e vem logo a alegoria, logo no início da palavra de Deus, a alegoria do paraíso perdido. Estamos tendo que comer o pão com o suor do rosto. Estamos tendo parto com dor. E a cobra anda se rastejando. Não anda mais de pé, né? Por quê? Não confiou em Deus. Foi provado do bem e do mal. Então estamos vivendo a consequência. E a terceira circunstância que Jesus coloca, o demônio fala para com ele: olha, tudo isso é meu, toda essa riqueza, todo esse mundo preste culpa a mim, e tudo isso será seu. E Jesus volta a se referir à letra sagrada: retira de Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. E aí, nós estamos prestando culto mesmo só a Deus? Mas o que é esse prestar culto? O que é o culto? Do que ele se refere? Que sentido espiritual tem isso? Quando dormimos, sabemos que estamos na vida espiritual. Às vezes vem um sonho, um pesadelo. Às vezes nada disso, acordamos. Desde o momento que acorda até o momento de dormir de novo, qual que é a ocupação número 1 do nosso pensamento? Será que é desenvolver as virtudes, conquistar o conhecimento para se aproximar de Deus? Ou será que já levanta? Ih, estou atrasado, o trânsito, o café, reclama a conta, esse dia vai ser chato, né? E vai aí um monte de coisas e faz uma prece na correria. Deus é apenas um dos altares. Erguemos vários altares, Ele está num dos altares. Lembra aqueles deuses da cultura pagã? Vários altares, tinha até o Deus desconhecido, né? Naqueles altares. Então realmente o nosso campo de emoção, de sentimento, a nossa fixação mental, a nossa aspiração, não é assim, todas as coisas no mesmo nível e altar só a Deus, culto só a Deus. Não, não é. Infelizmente a nossa condição emocional, né, nós estamos com vários altares, que já está muito bom aquele que o altar maior é de Deus. Já está grande na terra. Tem seus altares, mas disparadamente o mais alto é Deus. Mas Jesus nos ensina, essa vai ser a nossa prova. Essa vai ser a tentação do demônio, é uma parábola. São as influências. E vejam como isso é exatamente a nossa vida, né? Quais são as influências que recebemos das pessoas, da mídia? Apego às coisas materiais. Se transforma a pedra em pão, nem só de pão material vive o homem, vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, necessidade de vida espiritual. O pão material, ele é uma necessidade transitória para a necessidade principal, que é a vida espiritual. Confiar em Deus, no trabalho de Deus,
não fazer as coisas que a nossa consciência tem a sua lei lá. Isto você não deve fazer. E nós, sem compreendermos todo o contexto, aí queremos fazer. Quantos espíritos atendemos, irmãos nossos em sofrimento, que passaram para a vida espiritual, descobrir a verdade dos humanos e aí estão com seus projetos de vingança. Não confiam na justiça, na educação de Deus, no controle do Senhor. Nessa sexta-feira passada, então, foi algo assim, numa sala e na outra, as duas circunstâncias, né? Melhor não falar, né? Melhor continuar o estudo aqui, né? Bom, as influências. A Revista Espírita de Allan Kardec, no mês de novembro de 1859, veja que ele vem a falar a respeito da influência dos espíritos. Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Olha só, Allan Kardec, codificador da Revista Espírita, do Espiritismo, no seu Jornal de Estudos Psicológicos, Revista Espírita, capa do mês de novembro de 1859. Não é nem matéria de letra grande, a capa. Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Ponto de interrogação. Por quê? Porque um dos seus correspondentes escreveu para ele que estava ocorrendo isso. Se publicava muita coisa, né? Todo mundo quer publicar o que os espíritos dizem. Aliás, ainda parece que continua, né? A enxurrada de livros que vêm atribuídos aos espíritos. Então, Allan Kardec diz assim: esta questão não nos foi dirigida por um dos nossos correspondentes. Esta questão nos foi dirigida por um dos nossos correspondentes. E a ela respondemos por meio de outra pergunta. Eu adorei isso aqui. Tem que ser Kardec, não que é um homem inteligente. Como é que ele ia responder isso? Imaginei um monte de economistas que ia responder a mesma coisa. Ó, seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Já pensou assim, tudo quanto dizem ou pensam publicar tudo? Imagina a pilha de livro, ia ser daqui até o sol de livro. A humanidade falando o tempo inteiro de tudo, né? Tem gente que liga, fica meia hora no telefone. Né? Tem sentido publicar tudo quanto dizem os homens? Não? Então, os espíritos são simplesmente os homens que deixaram os corpos carnais. Quem são os espíritos? Deixou o corpo carnal. Alguns não viveram na Terra e se aproximam também. Ainda tem essa agravante, né? Esse aumento. Esses que se aproximam podem ser de mundos mais adiantados, mas podem ser de mundos primitivos. Estão começando a fazer evolução aqui, estão vindo ainda de um lugar muito mais violento, selvagem. E pode ter uma montanha deles no mesmo nível. Imagina, o espírito fala esse problema, o espírito fala esse problema. Aí Allan Kardec vem explicando aqui toda essa circunstância da variação do saber, da moral. Faz toda uma relação de virtudes, de imperfeições, de ignorância, de preconceitos, de espírito de sistema. E fala assim: desde que esses seres têm um meio patente de comunicar-se com os homens, que é através da mediunidade ostensiva, de exprimir os pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo dos seus sentimentos, de suas qualidades e de seus vícios. Serão levianas, triviais, grosseiras, mesmo obscenas, sábias, sensatas e sublimes, conforme seu caráter e sua elevação. Revelam-se por sua própria linguagem. Daí a necessidade de não se aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. Então, a expressão da própria letra de Kardec, que tudo que vem do mundo oculto deve ser submetido a um controle severo. E também no mundo visível aqui vale a mesma coisa. Tudo que vem dos homens deve ser submetido a um controle severo. Não importa se tem rótulo de espírita, espiritualista, cristão, se fala em nome de Deus. Existem guerras que são feitas em nome de Deus.
Então tudo tem que ser submetido ao controle. E aí ele fala que neste caso de publicar sem controle, o perigo é ainda maior do que se pensa. Em primeiro lugar, essas publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de aprofundá-las, nem de discernir o verdadeiro do falso, especialmente numa questão tão nova como o Espiritismo. Por quê? Conforme o nível de compreensão que se encontra o Espírito, ele está encarnado, ele é um homem, mas a compreensão espiritual dele está numa certa faixa. E ele pode não ter capacidade, possibilidade de analisar, de ver que aquilo lá é um mau espírito, que o espírito é ignorante, que aquilo é um absurdo, que contraria a lei da natureza, que aquilo é uma exploração comercial, que aquilo é um culto à vaidade. Ele pode não ter isso, né? Então ele está recebendo uma influência e vai acabar cedendo, vai acabar acreditando, vai cristalizar ideias. E depois vai ter consequências com esses erros que vão ter que ser demolidos. Poderão trazer sofrimentos, desilusões, pode ser enganado. Então tem esse inconveniente enorme. Nem todos estão preparados, aliás, é uma menor parte. Tanto que ele diz que o Espiritismo vem para aqueles que o podem compreender, que é uma questão do amadurecimento da compreensão espiritual, de compreender a vida dos espíritos, o processo evolutivo, as muitas vidas em muitos mundos, a reencarnação, a comunicação dos homens com os espíritos, a lei moral do Cristo aplicada nesse processo evolutivo. Não confundir sentimentalismo com sentimento, afetação com afeto. Eles vêm tomando uma série de cuidados daqueles espíritos que falam bonito, lindas palavras, mas nunca trazem a informação adequada, que usam o nome de Deus para ganharem credibilidade, ganharem autoridade, que não conseguem o equilíbrio da palavra entre a verdade e o bom senso, sem ser rude e sem ser áspero. Vem todo um conjunto de circunstâncias, e existem muitas pessoas, muitos irmãos que estão, né, como existem pessoas ingênuas, que nós observamos, que são presas fáceis, né, que acabam dando sua fortuna, dando suas coisas, trabalhando assim em prol. Elas não conseguem raciocinar e ver que elas estão sendo iludidas e exploradas. Em segundo lugar, porque essas publicações têm inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de aprofundá-las. Essa foi a primeira. Está vendo como a gente se erra, até mesmo sem querer, né? Até mesmo pensando em querer fazer, ele está lendo de novo a primeira. Em segundo lugar, é a linha de baixo. São armas fornecidas aos adversários. Por quê? Porque eles pegam aquela aberração que foi feita por um mau espírito, um espírito ignorante, um espírito com preconceitos de sistema, pega aquilo que foi publicado e fala: olha o que é o Espiritismo. E a pessoa que ouve aquilo, às vezes ainda está naquela condição da infância espiritual, não vai analisar, não vai aprofundar, não vai comparar com outros, fala: nossa, é isso? Então é uma porcaria. Né? O que acontece hoje com a circunstância do ensino religioso entrar em conflito com as leis da natureza. A ciência acadêmica vem, descobre as leis, está publicado, é reconhecido academicamente, só que aí a interpretação religiosa nos textos sagrados, interpretação equivocada na forma da letra, né, faz um conflito com aquilo. E aí fica a religião inimiga da ciência. E faz uma escola de materialistas. Porque se Deus é aquilo e aquilo é um absurdo, porque aquilo não existe, a verdade é essa, então eles se afastam de Deus. Mas não é esse o Deus que fez o mundo. Esse é o Deus dessa religião. Essa religião fez esse Deus. Por isso que alguém diz: eu não acredito no Deus que os homens fizeram, eu acredito no Deus que fez os homens. E temos o exemplo maior nessa circunstância de publicar, o que deve publicar, o que não deve, como influência, no livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, em que vamos observando
o enorme esforço em que Saulo, em sua transformação para Paulo, aquele esforço, como diz aqui na letra do livro, insano, de enfrentar aquelas distâncias, aqueles obstáculos dificílimos, né? Para levar pedrada, açoitado, risco de vida, ser preso, mas para levar a palavra, buscando formar uma igreja, numa reunião familiar, para que as pessoas anotassem tudo ou alguma parte do evangelho que ele trazia. Seria o quê? Escrito, anotado. E essa anotação seria copiada, e mais copiado por outro. E essa influência ia passar décadas, séculos e milênios. E nós estamos aqui olhando as letras, as anotações. Foram milhares de pessoas que Paulo foi tendo contato, por dezenas e centenas de lugares. Em alguns lugares eram meia dúzia de anotação, 3 anotação, 12 anotação. Só houve um único lugar que não teve nenhuma anotação. Qual foi? Atenas. Estudamos recentemente na Grécia, Atenas, né? Justamente o mais intelectualizado da época, né? Aquele espírito acadêmico, científico e tal, não conseguiam compreender a vida espiritual, a ressurreição, a aparição do Espírito com a comunicação dos homens. Então, todo esse esforço de Paulo para que houvesse anotações do Evangelho da Boa Nova, para exercer uma enorme influência para a humanidade, o fermento espiritual, né? Ia ser uma anotação, mas o fermento faz a massa crescer, aumentar. Passa mais um pouco, vem outra porção de fermento, aí aumenta, aí mais um pouco, outra porção de fermento. Jesus usa isso comparando ao reino de Deus, como foi uma parábola. Quando Paulo está pela última vez em Cesareia Marítima, que se despede dos seus amigos, dos seus companheiros, sabendo, já prevendo e anunciando a própria morte que se daria em Roma, já tendo conhecimento disso, pela informação dos espíritos, mais o sonho que ele tinha tido, e os espíritos que confirmavam isso na sua manifestação, aquela cena super emocionante, que já estudamos em detalhes aqui, dos velhos trêmulos, das crianças, todos de joelhos, ficaram na beira da água, orando, todos de joelhos, depois abraçar, beijar, se despedir pela última vez de Paulo, Paulo sendo preso para ser conduzido para Roma, sabendo que lá ia ser seu último momento na vida carnal, todos de joelhos e o barco se afastando. E aí Lucas fica tão emocionado em se falar, eu vou escrever sobre isso, esse detalhe, esse momento super emocionante. E Paulo disse, não, de nós mesmos nada temos. Tudo que recebemos vem de Deus através de Cristo. Eu quero que você não escreva nada a respeito desse momento. Eu quero que você escreva aquilo que eu fiz como Saulo. Aquilo sim. Quem eu persegui, quem eu apedrejei, quem eu maltratei, quem eu humilhei. Depois, Jesus em sua misericórdia, vire em espírito, confortar o meu coração no caminho de Damasco. E toda a beleza do Evangelho do Cristo. Este realmente é o fermento espiritual que leveda a massa, fazendo o pão dos céus. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.